pessoal, espero que estejam todos bem. Eu sou Gabriela Menezes, artista plástica, natural daqui de Itabirito mesmo. E eu me formei em artes plásticas pela Escola Guinhar em 2013, com habilitações em fotografia e estilogravura. Acaba que dentro da fotografia, o meu trabalho ele consiste mais em fotografar as obras que eu faço para poder enviar para exposições. E já na estilogravura eu desenvolvo um trabalho mais consistente para poder expor mesmo. Só que pensando em como eu participaria desse edital novo que abriu aqui em Itabirito, eu cheguei à conclusão de que eu já dei alguns workshops aqui, eu sou professora aqui em Itabirito, e em paralelo ao trabalho, a produção plástica, eu dou alguns workshops, alguns cursos, além das aulas. E nesses workshops que eu dei já de estilogravura, eu vi que as pessoas gostaram muito, só que às vezes elas não sabem muito bem como caminhar sozinhas, às vezes esquecem um pouquinho das técnicas ou esquecem alguns nomes de materiais. Então, ao invés de mostrar aqui um pouco da minha produção desse ano, no período de isolamento social, eu resolvi fazer como se fosse um curso rápido de estilogravura. Então eu vou apresentar o essencial das técnicas, eu não vou focar muito na história da estilogravura, porque acaba que senão seria quase uma aula mesmo de história da arte, e como são poucos minutos de vídeo, eu acho mais importante às vezes focar na questão técnica mesmo, para quem quiser desenvolver isso em casa, ou desenvolver algo que já saiba um pouquinho mais, do que focar mesmo na história, onde é mais fácil de pesquisar, mas dentro disso, qualquer pessoa que tenha feito, que assista esse vídeo e tem interesse em fazer, quiser saber um pouco mais, fica 100% à vontade para entrar em contato comigo. Para quem não conhece, nunca ouviu falar na estilogravura, primeiro é importante saber que existem vários tipos de gravura. A estilogravura, lito, metal e a serigrafia é considerada um tipo de gravura, Dentro dessas, a serigrafia ela é muito próxima do silkscreen, que é a arte da estamparia. A gravura em metal, o próprio nome já diz que é a gravura feita numa placa de metal. A litogravura é uma gravura feita na pedra, em uma pedra específica própria. E a estilogravura, que é isso que eu vou apresentar para vocês um pouquinho mais hoje, é a gravura feita na madeira. Basicamente, ela consiste em a gente entalhar a madeira numa superfície, onde o baixo relevo, na hora de imprimir, não vai pegar a tinta. Isso eu vou mostrar para vocês com calma daqui a pouquinho, mas eu acho que o interessante em aprender a estilogravura, às vezes, para quem está em casa, para quem quer aprender uma técnica nova, para quem quer pelo menos experimentar algo diferente, é que de todas as gravuras, ela é, digamos assim, mais acessível de ser feita em casa, sem tantos instrumentos próprios. Existem algumas ferramentas específicas, mas a questão que mais dificultaria na impressão das outras gravuras, que seria a questão da prensa, na estilogravura, às vezes, ela é um pouco dispensável. Se a gente tiver detalhes muito pequenininhos, às vezes é legal ter a prensa por conta do tipo de pressão mesmo que ela vai exercer ali sobre a superfície de madeira. Agora, não é 100% necessário, dá para imprimir tranquilamente com a colher de pau. Então, vamos lá. Vou mostrar para vocês primeiro um pouquinho sobre as matrizes. Basicamente, a estilogravura ela pode ser produzida em qualquer superfície que seja possível a gente entalhar em baixo relevo. É claro que para ser considerado mesmo estilogravura, pelo menos dentro do mundo da arte, a gente considera mesmo a estilogravura aquela gravura que é feita na madeira, ou seja, materiais que tenham veios e que a gente consiga ver na impressão os veios da madeira. Mas muita gente também usa o MDF para poder gravar, principalmente no começo, porque acaba que o MDF, por ser um prensado de papel, ele é muito mais fácil gravar, justamente por não ter os veios. Na hora da gravação acaba facilitando um pouco para a goiva não garrar. Esses termos eu vou trabalhar com vocês daqui a pouquinho, mais na frente, mas basicamente a matriz é a superfície que a gente usa para poder gravar a madeira. Essa aqui é uma plaquinha de MDF, essa aqui é uma bolacha de eucalipto, o pessoal da marcenaria conhece muito como bolacha, É uma madeira de topo, isso diz respeito ao tipo de corte que ela é feita, E aqui dá para perceber o tipo de detalhe que dá para fazer, justamente às vezes por ela ser uma madeira mais densa, a gente consegue fazer um detalhamento muito maior, mas ainda assim precisa de muito mais força no dedo, muito mais precisão, é mais fácil cortar o dedo também um pouquinho, então acaba que não é um tipo de corte que eu recomendo para iniciantes. Essa aqui é uma pranchona de cedro, que a gente pode comprar em qualquer madeireira mesmo. Eu particularmente acho o cedro maravilhoso para trabalhar, acaba que ele é mais caro um pouco, mas ainda assim é uma madeira muito macia. É uma madeira com perfume maravilhoso e os veios dela, depois de trabalhados, eles dão uma textura fantástica na obra final. Então, assim, é um investimento um pouco mais alto, mas ainda assim é uma madeira muito boa para se trabalhar. Bom, pessoal, agora eu vou falar para vocês um pouquinho mais sobre as ferramentas que a gente usa para poder confeccionar uma estilogravura. O principal delas, além, é claro, da madeira e do papel para impressão depois, são as goivas. As goivas são essas pequenas ferramentas muito parecidas com o formão normal para madeira, cada uma delas tem uma pontinha diferente que serve para uma função diferente.
Então, nós temos aqui as pontas em V, pontas em U, que são às vezes mais abauladas ou mais côncavas ou convexas. Tem algumas que são mais parecidas com alguns bisturis. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês mais de perto. Nós vamos precisar também de lixas d'água. Depois da lixa, a gente vai precisar disso aqui, que é algo que normalmente é conhecido no mercado como asa de barata, mas na verdade não é asa de barata. Tem esse nome engraçado porque realmente parece muito, mas na verdade isso aqui é goma laca indiana. A gente tem aqui no Brasil, a gente encontra para comprar a goma laca brasileira, mas acaba que o tipo de cera dela é um pouco inferior à goma laca indiana, então ela parece realmente uma asinha de barata. É isso aqui que a gente vai usar para poder selar os veios da madeira, para depois dar o acabamento com a lixa e ela ficar lisinha, feito um papel, para poder a lâmina da goiva deslizar melhor um pouquinho. Para poder diluir a goma laca, a gente vai precisar de álcool isopropílico, que é aquele álcool 100%. Depois de diluída, a goma laca fica assim, dura um tempão. Normalmente a gente dilui na proporção de uma colher de sopa para no máximo 200 ml de álcool. Eu pelo menos gosto de fazer assim. E a partir daí a gente entra para os materiais que vêm formar os materiais para impressão, né? Que são os principais deles, são os rolos. Esses aqui a gente consegue ou mandar fazer com quem é especializado em gravura, consegue fazer. Ou então a gente acha para comprar na internet, tá? É um rolo com a borracha muito densa. Uma espátula para a gente poder pegar a tinta, né? O ideal é aço inox para poder não contaminar. A tinta de gravura que a gente usa é chamada tinta tipográfica, que é aquela mesma tinta que usam, na verdade, para poder imprimir jornal. Pensando na impressão da estilogravura, a gente consegue encontrar no mercado as tintas à base de água e as tintas à base de óleo. Eu, particularmente, gosto mais de imprimir com as tintas à base de óleo, eu já acostumei, mas isso aí, na verdade, vai muito de pessoa para pessoa, né? Eu conheço artistas que imprimem só com tinta à base d'água e eles são bem satisfeitos com o resultado dela. Mas, de qualquer forma, no mercado a gente encontra as duas. É só tomar o cuidado, né? Quem ainda não tiver tinta e quiser investir nisso, de comprar ou só a tinta à base de água ou só a tinta à base de óleo, porque como são materiais diferentes, elas não são miscíveis entre si. Então, se, por exemplo, se vocês quiserem comprar, às vezes, 2 ou 3 cores diferentes, né? Pensando nas cores primárias, e misturarem elas entre si para poder ter uma gama de cor maior em casa, para poder experimentar mais as impressões, tomar o cuidado para comprar ou 3 à base de óleo ou 3 à base de água, para poder depois não ter erro na hora de fazer essas misturas de cores em casa. A partir daí, quem quiser usar a tinta à base de óleo vai precisar de solvente para poder limpar os acessórios que utilizou para poder fazer a gravura, né? Como o rolo, a espátula, inclusive a matriz, se quiser guardar ela limpa para poder imprimir depois mais vezes. Eu gosto de usar removedor normal. O álcool não é 100% indicado porque ele acaba ressecando muito o rolo. O removedor também não, para falar a verdade. O ideal é que a gente tire o excesso várias vezes no jornal e depois use o mínimo de produto possível. Para poder imprimir, nós temos esse acessório aqui, que ele pode ser facilmente confeccionado, né? Um cano PVC. A gente chama isso aqui de Baren. Algumas pessoas conhecem como boneca, né? Se tiver algum luthier aí assistindo, provavelmente vai conhecer como boneca. Se for alguém da gravura mesmo, vai conhecer como Baren, que é algo que a gente usa para poder imprimir depois. Aqui embaixo é um feltro e a gente usa pressionando, fazendo força mesmo para poder imprimir. Outro acessório para poder imprimir é a colher de pau, né? A partir daí vai da escolha de cada um. E eu acho que é isso, vamos lá agora para a prática um pouquinho. Bom, pessoal, aqui eu trouxe uma plaquinha pequena de compensado só para poder fazer a demonstração para vocês. E o ideal aqui é que a gente comece lixando. A gente vai começar da lixa 150. Depois a gente vai passar para a lixa 250, lixa d'água normal, né? A ideia é que vocês pensem que ela fique o mais lisa possível, a ponto de a gente fazer assim, ó, apertar a mão aqui assim, passar a mão rápido, sem ter medo absolutamente nenhum de entrar nenhum tipo de madeira na nossa mão. A gente pode preparar ela inteira, sempre com a mão reta e pensando sempre em lixar no mesmo sentido dos veios. Então aqui a gente consegue perceber claramente que os veios estão pro lado de cá, a gente vai lixar dessa forma aqui. Aqui na lateral a gente não vai abaular muito, a gente vai lixar reto, o mais reto possível. Vai abaular um pouquinho só, para não chegar a entrar nada na nossa mão, não machucar, né? Mas sem abaular demais, ou seja, sem arredondar as laterais dela. A gente já pode parar para poder passar a goma laca indiana, que é a asa de barata. Aqui, pessoal, essa goma laca eu preparei já há mais tempo, mas o ideal é sempre preparar com algumas horas de antecedência para dar tempo dela diluir direitinho no álcool, né? Quanto mais diluída, melhor será. Passar sempre também a favor dos veios da madeira. Passar em todos os lados dela. A gente vai passar nas laterais também.
em todas elas. Aqui não tem problema encostar a mão, não é tóxico, tá? E depois deixar lá em pezinha, dessa forma secando. Nunca deixar deitado, porque senão ela acaba que pode encharcar um pouquinho. Aqui, a lógica é mais ou menos o seguinte. Se for uma madeira que tem os veios muito aparentes, e na hora de imprimir vocês queiram que os veios continuem mais aparentes, vocês podem passar menos vezes, vocês podem passar às vezes 2, no máximo 3 camadas. Se for uma madeira que tem os veios aparentes demais e isso incomode vocês queiram, digamos assim, esconder um pouquinho eles, podem passar até 5 camadas, tá bom? Depois da madeira 100% seca, a gente vai entrar aqui com a lixa 320 e depois com a lixa 500, fazendo o mesmo processo na madeira inteira, nas laterais, na frente, atrás, sempre no sentido dos veios da madeira e nunca baulando muito as laterais, beleza? Essa aqui é uma goiva em V, pequenininha, e aí como é que a gente faz para poder pegar nas goivas, né? Ela é como se fosse um lápis. Sempre a parte, vou pegar essa aqui que é um pouco maior, dá pra visualizar melhor, sempre a parte que tá abaulada fica pra cima, né? Eu nunca vou trabalhar com ela assim, eu vou sempre trabalhar com ela assim, porque aí a gente vai olhar a parte da lâmina aqui, ó, que é onde vai cortar a madeira pra poder fazer o entalhe que a gente quer. Encosta a parte de trás dela aqui na mão pra formar um apoio e coloca o dedo aqui na frente, ou aqui no meio, né? Sempre pensando em encostar a lâmina dela o mais rente possível. Se a gente fizer com ela deitada demais, não vai cortar. Se a gente fizer com ela em pé demais, também não vai cortar. Ou então vai acabar fazendo um dente na lâmina. Então é uma inclinação de mais ou menos 30 graus. Cada formato de lâmina permite pra gente um trabalho diferente, né? Algum tipo de detalhe diferente. E uma coisa super importante, pessoal, de quem tá começando a experimentar na gravura é nunca gravar com a mão aqui na frente, ó. Nunca, de jeito nenhum. Se a gente tá fazendo, se a gente tá trabalhando a madeira assim, eu nunca deixo a mão aqui, ó, porque se a lâmina escorregar aqui, podem acreditar em mim, ela vai escorregar. Eu mesma já cortei a mão várias vezes, ela faz assim, ó, direto, e corta mesmo, não tem jeito. Bom, pessoal, aqui eu separei uma matriz já antiga que eu tinha, de um teste, são umas árvores, não chegam a ter folhas, não, são só os galhos. Eu fiz essa numa oficina que eu dei uma vez, e acaba que eu vou usar ela como exemplo de impressão para vocês. Alguns materiais que eu esqueci de falar no início são fita crepe, jornal, né, para poder limpar tudo, a estopa também para poder limpar e uma placa de vidro. Eu falo que imprimir gravura é mais ou menos a mesma coisa de cozinhar. Quem tiver o cabelo maior é legal prender, né, eu coloquei um arquinho já, porque às vezes um fiozinho de cabelo que caia no meio da tinta, isso gruda no rolo, interfere depois na hora de tintar, qualquer tipo de poeira, pelinho de estopa ou pelinho de algodão. Então assim, é bom a gente se certificar antes de imprimir do ambiente estar o mais organizado e mais limpinho possível, né? Porque é na fase final de impressão que a gravura vai, digamos assim, realmente nascer. Dentro da arte, a gente considera a xilogravura o resultado final da impressão, né? Por exemplo, isso aqui, mesmo entintado, mesmo que seja muito bonito, é a matriz entintada. Então, assim, a gravura, o resultado do processo inteiro, é o papel. A partir daí a gente vai imprimir um determinado número, né, de impressões, a gente chama isso de tiragem. No final, depois que eu imprimir essa, eu vou mostrar para vocês direitinho como é que faz. Mas de qualquer forma, quanto melhor ficar, né, quanto mais bem impressa for a gravura, mais de qualidade ela é considerável. Um papel recomendado para impressão da gravura, dentro da xilogravura eles consideram muito o papel super white, que é o papel branco comum. Eu não gosto muito de trabalhar com ele, eu gosto de fazer testes com ele, mas fazer a gravura final mesmo, né, se a gente estiver pensando a nível de qualidade de museu, eu não acho legal porque normalmente todo papel assim, ele tem muito branqueador, ele tem muita cola, então é um tipo de papel que, apesar de ser indicado para arte, né, se a gente comprar em lugares específicos, com o tempo ele pode acabar amarelando um pouquinho. Isso mais a título de curiosidade, né? Para quem está começando, eu acho que às vezes não tem necessidade de investir em papel assim, mas se já tem alguém aí que já seja artista plástico, que já queira, né? Já tem interesse em trabalhar mais com a gravura e queira investir mais, alguns papéis que eu gosto muito para trabalhar a xilogravura são os papéis que eu uso para impressão final, ou seja, são trabalhos que eu mando para exposições. Eu gosto muito de trabalhar com Hannah Miller, com o Fabriano, e tem um Canson Edition também, que ele é muito bom. São geralmente os papéis mais com a gramatura mais alta, que são mais neutros, né? O pH dele é neutro, então com o tempo, com a exposição à luz solar, às vezes ele não amarela tanto. Se ele tem menos cola ou alguma coisa assim também, isso interfere muito na qualidade do papel. Mas para quem está começando, eu sugiro folhas que, mesmo que seja super white, normal, né? Uma folhinha branca, mas que sejam de gramaturas mais grossas. Ou seja,
Uma gramatura normal de folha de ofício, normalmente ela é muito fininha, então para gravura, como a tinta ela é mais espessa, eu sugiro gramaturas no mínimo acima de 120. 120, 150, 200, porque aí é uma folha um pouquinho mais resistente, que quando vocês estiverem, né, fazendo pressão com o barem, que é isso aqui, ou com a colher de pau por cima, acaba que não vai machucar o papel e não é um papel muito fino, que praticamente vai rasgar na hora que você for tirar a tinta, né? Na hora que você for descolar ele da matriz, e a tinta vai ficar aqui muito encharcada. Para poder imprimir uma gravura, é sempre adequado a gente pensar num papel que seja maior do que a matriz que a gente está usando. Dentro do mundo da arte, a gente padroniza isso com uma margem mínima, né? Uma margem de respiro, digamos assim, da gravura dentro do papel, de pelo menos, às vezes, uns 2 centímetros de cada lado é um tanto legal, aceitável. Para poder imprimir esse aqui, eu escolhi um papel mais grosso, a gramatura dele é 240, então é um papel que responde bem à tinta de gravura, né, que é uma tinta mais densa, e ainda assim não é grosso o suficiente para poder dificultar a impressão manual. Vamos lá então? Bom, pessoal, aqui a primeira coisa que a gente precisa fazer para poder começar a imprimir é fixar a matriz no lugar para na hora que a gente passar a colher de pau por cima, ela não ande, né? Porque se ela deslocar e a folha sair de cima dela, a gravura vai acabar borrando um pouquinho. Para fazer isso, eu colei uma folha aqui na mesa, já fixei ela aqui com fita crepe, e a gente vai fazer algo que se chama berço. Para isso, eu gosto já de deixar cortado, preparado, algumas tirinhas de papelão Paraná, porque aí a gente vai subir esses papelões, por exemplo, aqui ele tem mais ou menos 1 milímetro de espessura, ele é mais fininho, então aqui eu gosto de colar um em cima do outro, para ele ficar na altura da matriz aqui certinha. A gente só vai colar eles aqui na folha dessa forma assim, ó, para poder realmente fixar a matriz na folha e a folha na mesa, né? Para poder nada sair do lugar. Agora eu vou colocar uma fita crepe aqui no centro da folha, ainda não vou prender ela, mas é só para ela ficar um pouquinho mais presa depois de entintada. Feito isso, tá na hora de esticar um pouco a tinta. Aqui a gente perceber que quando a gente passa o rolo, o aspecto da tinta sobre o vidro vai ser inteiro, mais ou menos uniforme. Dessa forma aqui. Normalmente essa primeira tiragem a gente vê mais um teste. Depois da primeira geralmente precisa de mais tinta. A gente pega um papel que seja exatamente do tamanho do papel do berço, né, que a gente fez como medida, porque a gente já sabe que ele está proporcionalmente igual. Toma bastante cuidado para encaixar ele perfeitamente aqui nas laterais. Segura aqui com o dedo e solta a folha, só isso. Depois disso a gente vem com bastante cuidado para a folha não sair do lugar. Passa a mão geral nele assim, só para ele dar uma colada inicial na tinta. Aqui, pessoal, o interessante é sempre a gente vincar um pouquinho as laterais para ter certeza ali de onde está a matriz abaixo do papel. Vocês vão escolher uma colher de pau da preferência de vocês. Muita gente gosta de vir com a parte de trás dela assim, muita gente gosta de vir com a bordinha, certificando de que a gente está fazendo uma pressão por igual na matriz inteira. A partir daí tem um macete que a gente consegue ver direitinho a parte onde a gente já imprimiu da parte que a gente não imprimiu, que é olhar isso aqui contra a luz. Por exemplo, a minha iluminação está vindo acima da câmera, então se eu agacho aqui um pouquinho e olho contra a luz, eu vou ver direitinho brilhando a parte onde eu já fiz pressão com a colher. Então assim a gente tem certeza de que não pulou nenhum pedacinho. E é isso, pessoal. Pra gente conseguir perceber se carimbou direitinho, segura aqui e levanta a folha bem devagarzinho para dar uma olhada nas laterais. Essa aqui acaba que eu poderia ter tintado um pouquinho mais, mas o resultado já está satisfatório. Quando a gente levanta, a gente tem a gravura espelhada, né? Nós temos aqui
a matriz e a gravura espelhada. A gravura é esse resultado final aqui. Ficou bem legal. Para assinar, na gravura a gente sempre assina no cantinho de cá o número da tiragem. Então vamos supor que eu tenha feito que eu queira fazer 5 cópias boas dessas. São 5 cópias para exposição. E essa aqui é a primeira. Então eu coloco 1/5. Aqui no meio eu coloco o título, se eu quiser, né, dar um título para essa gravura. E aqui no cantinho eu coloco o meu nome com a data. E então é isso, são poucos minutos para uma técnica bem complexa e riquíssima, né, que faz parte da história das artes plásticas por tanto tempo. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado e se arrisquem em casa um pouquinho a desenvolver ela, a tentar experimentar uma coisa nova. Quem fizer isso e quiser tirar uma foto, pôr na internet ou então vir conversar comigo para tirar dúvidas, meu Instagram é gabriela.menezes.color. É só me marcar lá que a gente conversa um pouquinho. Até mais, foi um grande prazer. Muito obrigada a todos.